E aí, pessoal, tudo bom? Vamos continuar a falar de problemas ambientais. Vamos falar aí então dos problemas no clima, problemas no ar, na atmosfera. Vamos falar sobre poluição atmosférica e seus efeitos. O que seria essa poluição atmosférica, né? A poluição atmosférica é quando a gente lança, né, materiais, tanto materiais particulados, vou explicar o que é, quanto gases tóxicos, que vão se concentrar na atmosfera e vão causar mudanças físico-químicas nessa atmosfera de forma que prejudique, né, a fisiologia, né, natural do planeta, né, a forma como ele se equilibra, tá? O que seriam os gases tóxicos? Os gases tóxicos são gases, né? Então a gente vai ter aqui por exemplo, né, o próprio CH4, que é o metano, tá? Vou colocar aqui, que é um exemplo de um gás tóxico, né? A gente vai ter também alguns óxidos sulfurosos, né, que vão ser também liberados por indústrias. Então, a gente tem vários gases. O que são os materiais particulados? Os materiais particulados, eles são sólidos, ou seja, não é gás, tá? É sólido. Poxa, mas como que o sólido vai ficar no ar, né, no ambiente? Ele vai ser muito pequenininho, tão pequenininho a ponto de parecer uma espécie de poeira, né? A gente vai chamar esse material sólido de material particulado. Um exemplo de material particulado é a fumaça. A fumaça não é ar, a fumaça não é gás, né? A fumaça é sólido. Não é à toa que por onde ela vai passar, ela vai impedir a propagação da luz, né? Então a gente vai ter a fumaça como vários pedacinhos sólidos que vão se propagar aí em nossa atmosfera. A própria poeira, por exemplo, né? Quando a gente vai bater um lençol, né, na cama, alguma coisa assim, sobe aquela poeira, aquilo ali é material particulado, tá? Só que quando a gente fala que é poluição, é que esses materiais particulados ou esses gases tóxicos, eles vão causar mudanças, tá? E mudanças que vão alterar aí no funcionamento do planeta. A gente percebe que o nível de poluentes no nosso planeta está aumentando cada vez mais. Quando a gente fala exponencialmente, a gente está falando de uma curva que ela não vai retinha assim, ó. A gente fala de uma curva que é assim, ó. Ela começa como se nada tivesse acontecendo, mas chega do nada e cresce absurdamente. É mais ou menos isso que ele fala pra gente. E a gente começa a perceber esse aumento desde a Revolução Industrial. Poxa, a gente tem como saber como era a atmosfera há milhões de anos atrás? Tem. Como que a gente sabe? Através da perfuração, né, de rochas antigas, né? Vamos supor que aqui eu tenho uma superfície, né, com as arvorinhas. Eu vou perfurar rochas ou perfurar o gelo na Antártida, eu consigo enxergar que dentro dessa rocha eu vou ter pequenas regiões de bolhas de ar que vão, de certa forma, concentrar o ar do momento em que aquela rocha foi formada. Então, se aquela rocha foi formada há milhões de anos, aquele arzinho que está naquela bolhazinha de ar naquela rocha, ele é de milhões de anos. Então, eu consigo dizer para vocês com propriedade que realmente o nível de poluentes ele vem aumentando exponencialmente desde a Revolução Industrial. E isso tudo por conta da queima de combustíveis fósseis, ou seja, a danada da gasolina, o danado do carvão, diesel, tudo isso aqui é combustível que a gente usa no nosso dia a dia e que está cada vez mais causando mudanças físico-químicas na atmosfera, tá? Sobre os tipos de poluentes, a gente vai ter dois: os primários e os secundários. Os primários, eles vão ser liberados diretamente das fontes de emissão, tá? Ou seja, a gente tem uma chaminé que está liberando, né, o gás, né, o material particulado na atmosfera e ele já libera diretamente esse material para a atmosfera. Já o secundário, ele fala aqui, ó, são formados na atmosfera por meio de reações químicas entre poluentes primários e componentes atmosféricos. É quando esse
poluente, né, que sai aqui da, né, dessa chaminé, não, demorei um tempão para lembrar a palavra. Ele sai aqui um poluente químico muito forte e ele vai reagir com os átomos presentes na atmosfera. A gente chama isso de poluente secundário, tá? Então, aqui é uma introdução sobre poluição atmosférica falando sobre a própria poluição, tá? Dessa poluição atmosférica, né, que a gente introduziu, a gente vai ver agora algumas das suas consequências, tá? A primeira delas é o que a gente chama de smog, tá? Em inglês. O que é o smog, né? É quando a gente tem uma alta concentração de poluentes no ar que forma uma camada que a gente não consegue enxergar nada à nossa volta. A gente não pode confundir o smog, deixa eu até trocar a cor da caneta aqui, ó. A gente não pode confundir o smog com o que a gente chama de fog ou neblina. A neblina, ela é algo natural, ela vai acontecer sempre que tiver as condições atmosféricas e climáticas, muito comum no início da manhã, né? Quando a gente vai para a escola ou vai trabalhar, a gente vê ali aquela nuvem baixinha. Aquilo ali não é poluente, aquilo ali é água em suspensão, né? É o que a gente chama de nuvem, né? Já o smog, não, o smog ele é uma concentração de poluentes. Essa concentração de poluentes, elas vão acontecer principalmente em metrópoles, né, cidades maiores que vão ter, né, ao seu redor, ali no seu entorno, uma grande quantidade de indústrias. Por quê? Vai ser poluentes que vão ser liberados devido à produção de indústrias e à utilização de combustíveis fósseis, né? Imagina São Paulo, por exemplo, né? A quantidade de carro, quantidade de indústria e todo aquele material particulado saindo do carro, né? Aquela fumaça, gases tóxicos, imagina tudo misturado, né? A gente vai ver que vai ocorrer o que a gente vê nas fotos. A gente vai ver uma nebulosidade que impede a visibilidade, só que isso é o que? Não é a neblina. Isso vai ser material, deixa eu colocar aqui, ó, poluentes. Vai ser material particulado, ou seja, sólido, partículas de solo, né, sólidas. Essas partículas sólidas, elas vão quando a gente respirar, a gente aspira ela junto e ela não consegue sair da mesma forma que um gás, né? Então ela vai ficar aprisionada nos nossos pulmões. É muito comum, por exemplo, a gente ver pessoas com pulmão preto, né? Nessas regiões mais poluídas, né? Por conta desse material particulado que vai concentrando, né, nos nossos pulmões. Então, o smog ele vai causar problemas de saúde seríssimos, respiratórios e também cardiovasculares, tá? A Organização Mundial da Saúde, né, que a gente chama de OMS, vou colocar o nome todo aqui, ó, chama Organização Mundial da Saúde, né? Muito falado hoje em dia por causa da pandemia, mas ela vai ter mapas, né, que vão indicar para a gente a poluição do ar de várias cidades do Brasil não, né, gente, do Brasil e do mundo, né? Então ela vai mostrar para a gente quais são as regiões mais poluídas. A gente vai ter uma concentração, né, desses materiais, esse smog, principalmente em cidades chinesas de grande população. A gente vai ter um problema seríssimo na capital da Mongólia. Por quê? A capital da Mongólia é interessante. Lá faz muito frio no inverno, mas muito frio mesmo. E a população é uma população muito pobre. Então, eles não conseguem pagar pelo gás encanado para esquentar a casa, que é comum em regiões que nevam, né? Aqui no Brasil não precisa disso, né? Então, o que eles fazem? Eles queimam carvão e lenha dentro de casa para poder esquentar. E como são todas, né, praticamente todas as casas da cidade que faz isso,
A quantidade de material particulado que é liberado no céu faz com que as pessoas não enxerguem nada durante o inverno a 1 palmo de distância. Elas são obrigadas a usar máscaras para evitar respirar a quantidade de material particulado que é liberado. Então, o smog ele é presente, mas é presente principalmente em cidades mais industrializadas, mais populosas, com maior quantidade de carros, né? Cidades menores é muito difícil de acontecer, tá bom? Uma outra característica que a gente tem aqui, que vai se agravar com a poluição atmosférica, é a inversão térmica, tá? O que é inversão térmica? Inversão térmica é uma coisa que a gente pode considerar natural, tá? É um fenômeno físico natural. Ele vai acontecer, tá? Não é uma coisa errada. O problema é quando a gente tem a inversão térmica associada à poluição, tá? Então, aqui, ó, em condições normais, a gente tem um ar em movimento ascendente. O que quer dizer? Vamos ver aqui na primeira imagem aqui, ó, fluxo normal. Essa é a condição normal do ar. Ele vai, né, a radiação do sol vai trazer o calor para a superfície vai esquentar, né, irradiar calor, o ar quente, por ser mais leve, ele vai subir até as regiões mais altas, tá? Isso é uma condição normal. O que acontece na inversão térmica? A inversão térmica vai acontecer principalmente em períodos de inverno, tá? No período de inverno, a gente vai ter uma característica interessante. A gente vai ter um ambiente frio, né, igual ele mostra aqui pra gente. Se tiver vindo alguma massa de ar quente, ela, por ser mais leve, ela não vai conseguir passar por baixo da de ar frio, ela vai ficar por cima. E por conta disso, quando o ar ele for fazer o seu movimento de ascendência, ou seja, ele for subir, ao deparar com um ar mais quente do que ele é, ele não vai conseguir manter o seu movimento. Ele vai o quê? Retornar para a região mais baixa. Tá? Isso aqui acontece, é normal. Só que vamos associar essa característica com o material particulado no ar. Aqui, olha, o material particulado no ar, ó, com o movimento de ascendência, de subida do ar, o material vai embora junto com ele. Mas e aqui, ó, em que o ar não consegue subir? O que vai acontecer com o material particulado? Ele vai ficar preso próximo à superfície. E isso vai criar uma camada de material particulado que vai parecer também uma neblina, né? Vai parecer uma nebulosidade. Então, em condições com alta poluição de material particulado, condições de inversão térmica, a gente não pode deixar de colocar isso aqui, tá? Com alta poluição de material particulado, vai ter dificuldade de dispersar essa poluição, criando uma camada que impede a ocorrência de movimentos ascendentes. Isso vai acontecer, como a gente vê aqui embaixo, ó. A gente tem aqui a cidade, que eu não sei qual que é, mas que vai mostrar para a gente aqui, olha só, uma camada, né, de material particulado, né, bem próxima à superfície e a parte de cima, ó, limpa, porque o material particulado não consegue dispersar, ele fica preso na superfície, tá? Isso é uma inversão térmica associada à poluição atmosférica. Outro fenômeno também atrelado à poluição atmosférica é o que a gente chama de chuva ácida. O que é chuva ácida, né? Primeiro, vamos pensar na água. A água, ela tem uma característica aqui, né, que a gente chama de pH, que é o potencial hidrogênio-iônico, que a gente já aprende em química, né? O que ele quer dizer para a gente? Quanto à água, né, ele vai normalmente de 0 a 14, tá? É o número desse pH. O 7 é no meio. Então, quando a gente tem 0, é que ele é muito ácido. Muito. Ou seja, aquele material que a gente está estudando é ácido. Então, quanto mais perto de 0, mais ácido, né? Vamos pensar aí no limão, no vinagre. Não quer dizer que é 0, mas ele está mais próximo. Bom? O 7 significa que ele é neutro. E o 14 indica que ele é básico. Mas eu vou colocar um outro nome aqui que eu acho que é melhor. A gente chama ele de alcalino. Tá?
alcalino aqui, a gente pode pensar em produtos como a banana, né? A gente pensando em coisas mais naturais, né? Não sou professora de química, mas eu acho que deu para entender. O que acontece na água da chuva? A água da chuva, ela tá mais ou menos aqui dentro dessa métrica aqui, né? Dessa relação que eu coloquei aqui, ela tá mais ou menos aqui assim, ó, tá? Ela é 5,4, ou seja, ela é pouco ácida, tá? Só que quando a gente atribui as moléculas de água da chuva com outros materiais, outros poluentes, vai gerar o que a gente chama de poluente secundário. Por quê? Gases tóxicos como o óxido, né, não sei o nome, tá? Vou falar só SO2 e NO4, né, sulfuroso, nítrico, eu não lembro muito bem. Eles vão ser gases tóxicos que normalmente vão ser lançados por indústrias, tá? Então, a indústria ela vai emitir esse tipo de material. Aqui fala, ó, ácido sulfúrico e ácido nítrico. Bom, aqui fala pra gente. São gases muito presentes aí em chaminés de indústrias. Esses gases, eles são, óbvio, né, poluentes primários. Só que eles vão reagir com o hidrogênio da atmosfera por conta da água em forma de vapor, criando poluentes secundários, que é o ácido sulfúrico. Não, peraí. Enfim, vai criar aqui, né? Ácidos, né? Com H aqui na frente, ó, que vai fazer com que a chuva ela diminua mais ainda o seu pH, ela fica mais próxima de zero. E aí, quando acontece a chuva, ela vai prejudicar, né, na hora que ela chega no ambiente, tanto a fauna quanto a flora. Então, ela vai contaminar rios e lagos e vai fazer com que a gente tenha aqui uma degradação ambiental. Onde que a gente vai ter normalmente áreas mais afetadas? A gente vai ter principalmente em regiões com alta industrialização. A gente não vai ver isso acontecendo em cidades menores onde não tem indústria, tá? Então, a chuva ácida ela vai ocorrer mais nessas regiões industrializadas. O H2SO4 e o HNO3, eu acho que é o que eu falei, né? O ácido sulfúrico e o ácido nítrico. O que eu não sei é esses dois aqui, ó, tá? Depois a gente pesquisa com a professora de química, tá bom? Outro problema aliado à poluição atmosférica é o efeito estufa, que vai ter a mesma característica da inversão térmica. Ele é natural, ou seja, o efeito estufa é um fenômeno físico natural, mas que com a associação à poluição atmosférica pode ser intensificado e prejudicar né, o planeta e a sociedade, tá? Ele mostra aqui nesse desenho como né, como ocorre o efeito estufa. O efeito estufa, ele é de grande importância para a nossa sociedade, é de grande importância para o nosso planeta. Sem ele, o nosso planeta teria uma média de temperatura bem menor do que tem, tá? O que acontece aqui? Né? Nós temos a fonte de energia, que é o Sol. O Sol vai emitir energia pela sua luz. Então, a luz solar, né, a radiação do Sol, vai chegar até a superfície. E aqui na superfície, aquela luz solar que foi absorvida, ela vai ser retornada como uma irradiação. E como aqui a gente pode entender o seguinte: a luz do Sol, ela é uma luz com frequência muito curtinha. Então, ela consegue passar por vários materiais e chegar até a superfície. Mas quando ela retorna mais longa. Então, ela vai ter mais dificuldade de conseguir ultrapassar algumas barreiras, tá? Por conta disso, a gente tem um aprisionamento de parte daquela luz que foi absorvida dentro do planeta. Isso é natural, tá? Ele fala aqui, ó. Na atmosfera terrestre, existe uma grande quantidade de gases e de partículas de poeira, que é o material particulado, que funciona como uma redoma natural, ou seja, é um domo, né? Como se fosse uma tampa, tá? Mantendo a temperatura média da Terra, desculpa aqui, ó, essa redoma retém parte do calor refletido pela superfície terrestre. Foi o que eu falei aqui.
mantendo a temperatura média da Terra em torno de 15 graus Celsius. Então, a temperatura média da Terra é de mais ou menos 15 graus Celsius. Poxa, mas aqui onde a gente mora faz 30, mas tem locais no mundo que faz menos 60 graus. Isso aqui é uma média, tá? A gente pega todos os valores e divide, e aí vai dar um valor médio, tá? O restante do calor é irradiado para fora da atmosfera, como a gente vê aqui em C. Sem essa estufa natural, a temperatura média do planeta ficaria em cerca de 27 graus Celsius negativos e impossibilitaria a vida na Terra, tá? Então, o efeito estufa, ele é natural, ele é importante. Mas o problema é quando a gente tem o que a gente chama de efeito estufa artificial. Esse artificial aqui a gente pode pôr também outras palavras, como efeito estufa antrópico. O que é antrópico? É feito pelo homem, tá? Efeito estufa intensificado, também pode ser, ó, intensificado. Pode colocar um efeito estufa antropogênico, tá? Mas assim, tem outros nomes, mas isso significa que ele não é natural. É isso que ele quer dizer, tá? Ele fala aqui, ó, a excessiva quantidade de gases produzida pelas atividades humanas acumula-se na atmosfera. Então, aqui a gente tem uma atmosfera mais limpa. Aqui a gente já vai ter uma camadinha aqui, ó, escura de material particulado que já não existia, tá? Mas agora existe. Dessa forma, os raios solares penetram na atmosfera, da mesma forma, tá? Aquecem a superfície, mas são irradiados para o espaço de forma reduzida. Enquanto que no primeiro momento, boa parte escapava, né, do calor, escapava da Terra, agora a quantidade é muito menor. Olha só a setinha. E a gente cada vez mais deixa, né, dentro do planeta mais calor acumulado, tá? Parte do calor que deveria ser liberado para o espaço fica aprisionado, intensificando o efeito estufa e aumentando a temperatura média do planeta. Cada vez mais, né, desde quando começou-se a fazer essa pesquisa, né, de ver sobre o clima da Terra, a gente vê cada vez mais o aumento gradual dessa temperatura média. Quando a gente vê o aumento gradual dessa temperatura média, significa que em todos os pontos está aquecendo mais do que o normal, tá? E aí sim é o problema. Isso aqui é um efeito estufa associado a problemas atmosféricos, a poluição atmosférica. E para a gente terminar aqui, é a gente falar sobre o que a gente fala de aquecimento global e mudanças climáticas, tá? Quando começou-se a perceber aí que a temperatura média da Terra estava aumentando e era perceptível, né? A gente via que estava um pouco mais quente. Começou a associar esse fenômeno que estava ocorrendo de aquecimento global, tá? Atualmente, a gente não fala mais em aquecimento global, a gente fala em mudanças climáticas. Por quê? Essa relação direta do aumento da poluição atmosférica com mudanças drásticas no clima da natureza não é só na questão do aquecimento, mas na questão do que a gente chama de excesso, né? A gente não tem mais um equilíbrio. Aonde é quente, fica muito mais quente. Aonde é frio, dependendo da época do ano, fica muito mais frio do que o normal. A gente vai ter fenômenos climáticos extremos, né, como maior quantidade de furacões, enchentes mais, né, chuvas mais pesadas, criando aí enchentes com mais recorrentes. A gente vai ter mudanças climáticas que vão afetar a produção de alimentos, né, como, né, a agropecuária, a agricultura, que vai afetar de uma forma geral tudo, tá? Hoje em dia a gente pode falar que é mudança climática, tá bom? O que está acontecendo? A Terra ela está tendo uma elevação da sua temperatura média por conta da poluição atmosférica. Então, se em 2000 a média era 14,5, ela pode alcançar até 18 graus no final do século. Quando a gente fala em 18 graus, parece que é pouco, mas para chegar numa média 3, 4 graus a mais, é muita coisa, tá? Então, a gente vai ver cada vez mais aumento na quantidade de chuvas e tempestades aonde chove, o aumento de nevascas e geadas fora de época aonde acontece,
secas mais severas aonde já é seco e uma mudança geográfica de doenças. Isso aqui é muito importante. A gente tem doenças que a gente chama de doenças endêmicas, tá? O que que significa isso? Ela é endêmica porque ela vai acontecer em apenas um lugar. E é muito comum a gente ter doenças que acontecem apenas em regiões mais quentes, como por exemplo, dengue, zika, chikungunya, são exemplos de doenças que ocorrem em regiões tropicais. Por quê? Você precisa de um vetor, que é um inseto, que se prolifera apenas em épocas, né, onde fica muito quente e é onde chove. Se a gente muda, né, a temperatura média da Terra e os locais começam a ter mudanças de temperatura, essas doenças que eram setorizadas em algumas regiões, elas vão começar a se espalhar, porque elas vão ter um clima propenso para conseguir viver. E isso faz com que a gente tenha uma mudança geográfica de doenças que eram endêmicas e que não vão ser mais, tá? Endêmica significa dentro. Só para a gente analisar a questão de doença, a endêmica, ela vai ocorrer no local menor. Quando ela consegue se espalhar para mais regiões, a gente chama de epidemia. Quando ela consegue espalhar por todo o globo terrestre, a gente chama de pandemia. E é isso que a gente está tendo hoje em dia com o coronavírus. Ele é uma pandemia porque geograficamente ele conseguiu abranger todo o território do planeta, tá?